nome é Kátia Gribler, sou tecnóloga em radiologia e hoje, dia 14 de 8 de 2021, na 9ª edição do Simpósio de Imaginologia, apresento o palestrante Denis Frazão, com o tema Ressonância Magnética. O professor Denis é tecnólogo em radiologia, docente do curso de Medicina e Tecnologia em Radiologia Uninova FAP, mestrado em Engenharia Biomédica e especialista em Tomografia e Ressonância Magnética, coordenador do Operação Command Center IDR Teresina, diretor do IPC em Engenharia Clínica, criador do Imaginologia Simplificada. Estamos felizes com mais de 3 mil inscritos nesse simpósio de imaginologia. Estamos na 9ª edição. Muito felizes por vocês estarem participando e o nosso objetivo é crescimento profissional. Então, nos dedicamos à radiologia, aos profissionais técnicos em radiologia, para que eles cresçam profissionalmente, para que eles tenham oportunidades de acessar o conhecimento de forma gratuita, online e com certificação. Muito obrigado, professor Denis, por participar do nosso evento e desejo uma boa palestra. Obrigado. Saudações, eu me chamo Denis Frazão, sou tecnólogo em radiologia e nesse momento eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência sobre ressonância magnética. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora por esse grandioso evento, um evento nacional e, por que não dizer, internacional, né, por vários participantes de outros países aqui presentes. Queria dizer que estou muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar contribuindo com esse lindo projeto. Parabéns a toda a comissão organizadora, em especial a Kátia, por toda a confiança e me deram a missão para falar um pouco sobre ressonância magnética. Bem, como eu falei, eu sou tecnólogo em radiologia, eu moro na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Tenho aproximadamente 10 anos de experiência com ressonância magnética e sou um apaixonado pela imaginologia, assim como você. Bem, então, nos próximos minutos, nós vamos falar sobre os parâmetros de qualidade das imagens por ressonância magnética. Isso mesmo. Eu decidi falar sobre essa temática porque é uma temática que abrange ali um ponto muito importante, né, que são parâmetros, espessura de corte, razão sinal ruído e dentre outros fatores. E vamos finalizar falando sobre os principais artefatos. Tá? Então, infelizmente, não temos como aprofundar muito nessa temática por motivos do tempo, né, por motivos da carga horária. No entanto, eu fico muito feliz em poder estar contribuindo com você um pouco da minha experiência e eu tenho certeza que você colocando isso em prática, você vai trazer grandes benefícios para o hospital que você trabalha, a clínica que você trabalha. Tá bom? Bem, então, nós sabemos que existem muitos desafios operacionais e sabemos que a ressonância magnética ela é composta por diversos parâmetros, diversos tipos de protocolo, diversas indicações, né? Então, não é uma tarefa muito fácil. E para isso, nós nunca devemos esquecer que a ressonância magnética ela é uma caixinha de surpresas. Isso mesmo. Uma caixinha de surpresas em que você deve estar preparado para que quando aconteçam situações que comecem a sair do controle, você consiga ali contornar a situação e retorne e entregue o melhor exame, um exame rápido e de qualidade. Bem, então quando nós falamos da qualidade das imagens em ressonância magnética, nós precisamos entender alguns princípios que são fundamentais. Primeiramente, entender o que compõe a imagem de ressonância. Tá? Então, aquela imagem que você visualiza, ela é uma imagem que nós vamos ter de informações. Nós temos resolução espacial, resolução de contraste, nós temos ruído e, acredite, artefatos. Então, toda imagem de ressonância magnética ela é composta por esses 4 pilares. Tá? Resolução espacial, nós temos a capacidade de diferenciar pontos próximos, né, a anatomia ali muito bem representada de acordo com a sequência utilizada, de acordo com os parâmetros utilizados. Nós temos uma resolução de contraste, esse tecidual, onde nós conseguimos diferenciar os tecidos, né, ali, gordura,
nós conseguimos identificar o que é líquido, o que é sólido. Então isso é muito importante para um método de imagem. E nós temos o ruído, tá? Que o ruído ele é bom, tá? Porque ele nos auxilia ali também na resolução espacial, mas quando está em grande quantidade ele já começa a atrapalhar, tá? Então existe o que nós vamos conhecer nessa aula, é o que nós chamamos de razão, sinal, ruído. O ruído e o sinal eles são inversamente proporcionais. Agora, a partir do momento que nós temos muito ruído, acaba com que perdendo detalhes, resolução espacial, que é um ponto importante para o diagnóstico, tá certo? Bem, e todas as imagens de ressonância elas possuem artefatos, tá? Agora, existem artefatos que podem ser minimizados, existem artefatos que podem ser eliminados, tá? Agora, queira ou não, vai ter um artefato ali que pode não estar prejudicando o diagnóstico, mas você precisa entender que artefatos são e como retirá-los, tá certo? Bem, então, quando nós falamos de razão, sinal, ruído, como eu falei, é inversamente proporcional. Um dos grandes desafios em ressonância magnética é você manter um equilíbrio entre o tempo de aquisição e a qualidade, tá? Então, quando nós pensamos na qualidade das imagens por ressonância magnética, existe uma série de fatores. E um dos fatores que nós vamos abordar nessa aula é a razão, sinal, ruído. E também vamos falar também outros detalhes, né, como a resolução de contraste, né, as características do contraste tecidual, os artefatos. Mas o primeiro passo para quem está começando os estudos em ressonância magnética tem que conhecer as características, tá, da imagem, o que favorece um diagnóstico seguro e o que pode comprometer ali no diagnóstico. Bem, quando nós falamos de razão, sinal, ruído, nós temos que compreender que existem fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na razão, sinal, ruído. Então, quando você pensa assim, poxa, fatores que influenciam diretamente ou indiretamente, quais são esses? Tá. Primeira coisa, quando você vai trabalhar com ressonância magnética ou vai comparar os equipamentos, o aspecto das imagens é entender a intensidade do campo magnético, tá? Existem vários tipos de equipamentos, né? Vários fabricantes, e é importante você entender que existem equipamentos que são de 0,35 Tesla, existem equipamentos 0,2 Tesla, mas hoje existem equipamentos de 7 Teslas, né? Equipamentos de 1,5 Tesla são os mais comuns hoje que tem no mundo e que são considerados campos magnéticos elevados, tá bom? Bem, além do campo magnético, nós precisamos entender, tá, ao longo dessa aula, as características das bobinas, a espessura de corte, o tamanho do campo de visão, o FOV, matriz, largura de banda, número de excitação, né, a média de aquisição. Então isso é importante porque alguns parâmetros desses podem influenciar não só apenas na razão, sinal, ruído, mas também na resolução espacial, mas também no que nós chamamos de tempo de aquisição, tá? Então isso é importante, tá? Então existe um balanceamento entre todos esses parâmetros para que nós tenhamos uma imagem de qualidade. Bem, então quando a gente fala da intensidade do campo magnético em ressonância, a gente precisa entender que é uma intensidade de campo alta. Então quanto maior for a intensidade do campo magnético, melhor será o nosso sinal, tá? Isso nos baseando numa física bem específica, né? Uma física dedicada a esse entendimento. Por quê? Porque lembrar que para formar o sinal das imagens por ressonância magnética, nós precisamos compreender as propriedades dos prótons de hidrogênio. Isso mesmo, para formar as imagens de ressonância, nós precisamos que os prótons de hidrogênio contribuam para que isso seja possível. Dessa forma, o que nós temos? Quando nós comparamos o campo magnético da Terra com o campo magnético do equipamento, nós temos uma equivalência que chega a 30, 40 mil vezes de diferença entre um equipamento de 1,5 Tesla para o campo magnético da Terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a intensidade do campo magnético, mais alterações nós teremos nas propriedades físicas dos prótons do hidrogênio, no caso. Então, nós precisamos entender que os prótons de hidrogênio, na presença de um campo magnético muito forte, eles podem contribuir
para a formação de um sinal, desde que eles entrem em ressonância, tá? Então, quando nós olhamos esse esquema aqui, é um esquema que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: aqui você tem a representação, tá, de um magneto, né? Imagina que isso é um magneto, onde nós temos o polo norte, polo sul, tá? E aqui nós temos esse vetor, né, essa seta aqui, o B0, indicando a direção do campo magnético principal. Que diz o seguinte: esse diagrama ele diz que a maior quantidade de prótons de hidrogênio estão apontando para o mesmo sentido do campo magnético principal. Isso nós chamamos de alinhamento paralelo. Esses prótons de hidrogênio eles são denominados de menor energia, tá? E dentro do processo no caso matemático, né, da soma vetorial, se nós pegarmos esse vetor, tá, esse vetor aqui que está apontando para cima e esse vetor que aponta para baixo, nós vamos utilizar, tá, aqui do efeito de cancelamento mútuo, tá? Então esse vetor aqui cancela esse outro vetor, tá? Então o que acontece? Sobra esses dois. A soma desses dois, isso aqui é didaticamente, a soma desses dois será representada por esse vetor em amarelo, que é chamado de VME, vetor de magnetização efetiva. Tá, beleza. E o que tem a ver com isso? Presta atenção. Se eu tenho um campo magnético com a intensidade maior, eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Esse aqui é um equipamento de, sei lá, de meio Tesla. Ele vai ter uma razão sinal ruído. E aqui é um equipamento de 1 Tesla. Veja que agora a quantidade de prótons de hidrogênio que estão apontando para o sentido, tá, do campo magnético, né, o vetor dos prótons de hidrogênio, eles apontam para o mesmo sentido do campo magnético principal. Veja que é muito maior a quantidade do que no equipamento de meio Tesla. Então isso significa que a soma vetorial vai anular apenas um vetor que está apontando para baixo, tá? Esses vetores que apontam para baixo são os de maior energia. E que, se você perceber, a soma desses vetores de magnetização efetiva aqui abaixo, ela é maior, né? Então eu tenho aqui a soma de 4 vetores que apontam para o mesmo sentido, que será representado por um vetor de magnetização efetiva que é maior do que o do campo magnético acima. O que isso influencia? Tá? Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Que quanto maior for a quantidade de prótons de hidrogênio que estão alinhados no mesmo sentido do campo magnético e que favorecerão a formação de um sinal, eu vou ter uma maior razão sinal ruído, tá? Então, quando eu tenho um equipamento de 3 Tesla, tá, é uma intensidade de campo muito mais alta do que um equipamento de 0,3 Tesla. E isso influencia muito no tempo de aquisição, na qualidade das imagens, e isso é um ponto fundamental. Bem, quando nós temos a intensidade do campo, agora imagina uma intensidade de campo igual. Você tem lá um equipamento que é 1,5 Tesla e um outro equipamento que também é 1,5 Tesla. E aí você vai agora para os pormenores. Você vai ter que identificar as características de cada bobina, como é que aquela minha bobina ela consegue me trazer mais informações de razão sinal ruído, né? E aí é importante nós sabermos um ponto que é importante, que é a bobina, quanto ela mais ajustada for à estrutura, melhor, tá? Ela vai ser. No entanto, nós precisamos compreender se ela é uma bobina de múltiplos canais, tá? Se ela é uma bobina que ela tem uma captação de um sinal, tá, em múltiplos elementos, ou também nós temos que saber se essa bobina ela possui características de codificação analógica ou digital, né? Um processamento digital mais próximo ali ao centro de captação. Isso influencia muito, tá? Porque assim, nos equipamentos hoje, tá, você tem uma distância do processo de coleta dos dados ao processo de transformação do sinal muito curto. Comparado aos equipamentos mais antigos, analógicos, que tem que transportar esse sinal até aos reconstrutores, à sala de máquinas, para depois passar um processo de reconstrução, isso acaba perdendo 30%, 25% do sinal, tá, ao longo desse processo de transporte. Dessa forma, nós precisamos entender que quando nós vamos trabalhar com as bobinas, nós precisamos buscar a bobina de maior número de canais e que seja mais ajustada possível ao tamanho daquela região anatômica de interesse, tá bom?
Então, só um exemplo, se você vai fazer um estudo de ressonância magnética do polegar, tá? Imagina só, o polegar é pequeno, né? Então, quando nós vamos fazer um estudo do polegar, eu recomendo fortemente, tá? Um equipamento de 1,5 Tesla, você optar em fazer o exame com uma bobina dessas aqui, uma bobina de ATM, que é uma bobina pequena. Você vai, né, no posicionamento, utilizar essa bobina dedicada para a região de polegar, onde você vai ter uma intensidade de sinal muito mais alta do que se você for utilizar, por exemplo, uma bobina de joelho, uma bobina de superfície, uma bobina até mesmo, em alguns casos, a bobina de punho, dependendo do número de canais disponíveis. E aí, o que acontece? Como eu falei, se a bobina ela é mais próxima, se você tem a bobina mais próxima ali do objeto, nós temos um ganho da razão sinal ruído, tá? Então, muito cuidado quando vai posicionar um paciente. Esse aqui é um exemplo utilizado, né, na literatura, onde nós temos, se você usa apenas a bobina, que é denominada de body coil, tá? Que fica no próprio equipamento, dentro do magneto, né? Se você utiliza ela para captar o sinal que vem do tecido, você tem uma grande perda da razão sinal ruído. No caso, sua imagem vai ficar muito ruidosa. Se você utiliza uma bobina mais próxima da região de interesse que está sendo estudada, você tem mais sinal e você tem ali um ganho, tá, de informações e pode trabalhar isso a favor, reduzindo seus tempos de aquisição. Bem, quando a gente fala para os alunos assim, que estão começando em ressonância magnética, que eles precisam ter cuidado quando vai posicionar o paciente, que eles têm que aprender a posicionar o paciente, não é só chegar ali na ressonância magnética e já ir por os parâmetros, né, alterar os parâmetros. Você precisa entender que maior parte, tá, ali, vou botar em porcentagem aqui, uns 50%, 60% da qualidade do seu exame, ou mais, é no posicionamento. Posicionou errado, vai ser um caos, tá? Então, o posicionamento, ele tem que ser feito rápido, o paciente tem que ficar confortável e a bobina ela tem que estar muito bem centralizada, próxima do objeto de fato de interesse e muito cuidado, sempre buscar deixar o mais próximo possível do isocentro. Imagina só, uma ressonância magnética do ombro. O ombro ele fica muito lateralizado, né? Mas no ato do posicionamento você tem que puxar o paciente o máximo possível para a lateral, utilizar coxins na parede do magneto para evitar aquecimento e deixar o ombro o mais próximo possível do magneto, no caso, do isocentro, né? Então, quando você utiliza esse recurso, você tem um ganho significativo na qualidade das suas imagens, reduz artefatos e consegue ali, né, reduzir até mesmo o tempo de aquisição em alguns casos. Bem, se você olhar aqui é um parâmetro, tá, que muitos devem conhecer, que se você está começando agora, você ainda vai conhecer, que é um parâmetro importante, né, que é o TR, tempo de repetição, que é um fator determinante para as imagens ponderadas em T1, tá? Ele não é recomendado passar de 700 milissegundos. Se você observar aqui, se nós utilizamos um tempo de repetição em uma sequência spin echo, tá? Um turbo spin echo da família spin echo, nós vamos ter um valor muito baixo, tá? Que no caso 100 milissegundos. Veja o aspecto da imagem comparado a um tempo de repetição de 750 milissegundos. Tá? Aqui é um exemplo de um equipamento de 3 Tesla. E aí você percebe, com um tempo de repetição muito baixo em uma sequência que exige um tempo de repetição de pelo menos 500, 400 milissegundos para ter uma boa apresentação de sinal, uma boa apresentação de contraste tecidual, você percebe que é nítido, né, que um tempo de repetição muito baixo influencia na sua razão sinal-ruído. Então aqui você consegue perceber imagens no plano sagital com diferentes tempos de repetição, em que os tempos de repetição mais curtos, eles fornecem uma razão sinal-ruído bem mais baixa. Tá? Então não significa que eu tenho que trabalhar sempre com o tempo de repetição mais alto. Isso depende muito da sequência que você está utilizando. E nesse exemplo aqui que eu estou citando, são sequências da família Spin Echo. Tá? E quando nós falamos da razão sinal-ruído, nós vimos que quanto mais baixo for o tempo de repetição nas sequências da família Spin Echo, nós vamos ter ali uma perda da razão sinal-ruído. No caso, vamos ter mais ruído.
Agora, dentro das características das imagens ponderadas em T1, nós devemos lembrar que para ter uma imagem ponderada em T1, nós temos simplesmente que entender que é o TR curto e um TE curto dentro das características de parâmetros. O que é um TR curto? O que é um TE curto? TR curto é quando eu tenho um valor abaixo de 1000 milissegundos, tá? Então, TR abaixo de 1000, nós temos um TR curto. Um TR que nós temos acima de 1000 já é considerado um TR longo. Quando nós temos um tempo de eco abaixo de 60, nós temos um tempo de eco curto, que é o TE. Nós temos um tempo de eco acima de 60, nós temos um tempo de eco longo. Então, se nós olharmos esses parâmetros aqui e entendermos o que nós chamamos de resolução de contraste, você percebe o seguinte, que um TR de 400 milissegundos fixo para as 3 imagens e foi variado aqui apenas o tempo de eco, de 10, 30 e 40. O que isso influenciou e o que você tem que ter cuidado? A imagem ideal, ponderada em T1 no encéfalo, ela precisa demonstrar substância branca e cinzenta. Tá? Então, a substância branca é essa mais clara, mais profunda, né? E a substância cinzenta é essa aqui mais cortical, mais superficial, onde nós conseguimos ver aqui os giros, né, próximo aqui os sulcos. Então, substância branca é branca, cinzenta é cinzenta. Se nós olharmos aqui, tá tudo cinza, né? Não dá para diferenciar muito bem substância branca e cinzenta. E dentro das características teciduais, não se recomenda você mandar uma imagem, essas duas imagens aqui, para um radiologista. Tá? Então veja que o tempo de repetição curto e um tempo de eco curto, eles favorecem um contraste tecidual adequado para o diagnóstico de possíveis alterações de substância branca e cinzenta. Bem, aqui nós falamos do tempo de eco. Você viu que o tempo de eco anteriormente ele influencia ali no contraste tecidual. Aqui ele influencia também nas imagens ponderadas em T2, na razão sinal ruído. O tempo de eco ele é um fator determinante para que nós tenhamos a intensidade de sinal do líquido em maior evidência. Quanto maior o tempo de eco, mais fica em evidência o líquido, porque o líquido ele tem um tempo de recuperação longitudinal e declínio transversal muito longo. Então, por esse motivo, todos os outros tecidos ao longo do tempo eles tendem a perder o sinal mais rápido do que os tecidos que contêm líquido. Dessa forma, a gente tem um ganho significativo ali no processo quando nós vamos estudar patologias, né, que tenham edemas, que tenham ali, por exemplo, uma colangio-ressonância, uma hidrorressonância, né, que nós vamos destacar um estudo mais voltado para líquidos, tá? A gente usa isso ao nosso benefício. Mas, a princípio, se você olhar essas duas imagens aqui, você percebe que nós temos aqui um tempo de eco de 76 milissegundos e aqui um tempo de eco de 150 milissegundos. Duas imagens nas famílias, no caso da família spin-eco, né, no caso é um turbo spin-eco, que mudou aqui apenas o tempo de eco. O que isso influencia? Vai influenciar o seguinte, se você notar, aqui eu tenho a apresentação do tecido, substância branca e cinzenta, o líquido, né, toda a anatomia muito bem representada, e com tempo de eco muito alto, o que começa a se destacar é o líquido. O líquido aqui nos sulcos, né, dentro dos ventrículos, eles ficam com uma intensidade de sinal muito mais alta, se destacando em relação à imagem anterior. O que eu quero dizer com isso? Muito cuidado com o tempo de eco muito alto, que ele acaba com que destacando muito o líquido e apaga o sinal do tecido, que muitas vezes é de interesse. Então, tem que ter um equilíbrio e isso precisa ser ajustado junto com o radiologista ou com patologias específicas, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando numa clínica e o médico radiologista diz, poxa, esse líquido não está muito bom, ele não está muito evidente, tá? Ele está ali meio tênue, eu preciso que ele seja mais intenso, então você vai buscar ajustar parâmetros como o tempo de eco para intensificar mais ali o aspecto do líquido. Só que lembre-se, não é só apenas o tempo de eco. A gente tem que trabalhar outros parâmetros como o fator turbo, que vão fazer com que ocorra ali um equilíbrio, por exemplo, do nosso eco efetivo. Tá? Então, se você vai ajustar um tempo de eco, você tem que levar em consideração o processo de codificação do espaço K.
em que o centro do espaço K ele é um fator determinante para o nosso contraste, tá? E aí, o centro do espaço K ele deve ser representado pelo seu TE efetivo, que é nada mais do que nos parâmetros do equipamento, ele entrega TE mínimo, TE máximo. O eco efetivo é o que fica no centro, então o eco máximo dividido por 2 vai ser igual ao eco efetivo, tá? Isso, num cálculo rápido, você já consegue extrair essa informação, tá bom? Bem, então, quando você tem, por exemplo, um tempo de eco igual a 100 para ser efetivo, seu eco máximo tem que ser equivalente a 200. E isso é válido para quando você vai ajustar parâmetros, você tem que sempre colocar o seu eco máximo o dobro do seu eco efetivo, tá bom? Bem, aqui é falando sobre o flip angle. Flip angle é o ângulo de inclinação, tá? Você lembra que tem um próton de hidrogênio que está lá, né? Ele está sendo representado ali a soma de todos os prótons pelo vetor de magnetização efetiva e que quando aplica-se um pulso de radiofrequência, tá? Quando é aplicado um pulso de radiofrequência, o que acontece? O vetor de magnetização efetiva ele sai do eixo longitudinal e vai para o eixo transversal. Ele sai da precessão, né? Ele está precessionando longitudinalmente e vai para o eixo transversal. E isso induz corrente elétrica na bobina que está posicionada junto ao paciente, pelo princípio da indução, tá? Então, a lei de Faraday, se eu tenho magnetismo em movimento próximo à bobina, eu induzo uma corrente elétrica alternada. Agora, se o meu flip angle, se o meu ângulo de inclinação, que é essa situação aqui, ele não é um ângulo de 90 graus, no caso ele é um ângulo mais curto, né? Ele é um ângulo de apenas 10 graus, eu não tenho como induzir uma corrente elétrica significativa ali na bobina. Então, o que acontece? Um flip angle mais curto influencia na razão sinal ruído e isso acaba com que impactando na qualidade das nossas imagens, tá? Então, imagens ponderadas, no caso aqui em T1, com flip angle mais curto da família spin-echo, e aí nós temos aqui um flip angle de 90 graus, demonstrando ali uma razão sinal ruído muito boa. Bem, agora falando um pouco aqui do tempo de repetição, tá? Se você observar aqui como ele influencia, quando ele é muito curto, você tem que ter cuidado, porque assim, nas imagens ponderadas em T2, o tempo de repetição ele tem que ser longo, o tempo de eco também deve ser longo. Se você utilizar um turbo spin echo, tá? Um fast spin echo, você precisa colocar o seu tempo de repetição longo, porque senão acontece isso aqui, ó. Veja aqui, ó, não deu tempo de ter uma recuperação longitudinal ali dos prótons, né, ligados ao líquido. E aí, se você notar, o tempo de eco aqui é 107 milissegundos e aqui nós alteramos apenas o tempo de repetição, foi colocado para 5.400. O tempo vai acabar subindo um pouco, mas veja com que aqui, se nós observarmos, o líquido tem um sinal bem mais alto do que o aspecto anterior. Como é que eu poderia fazer para otimizar isso aqui? Existe uma sequência que chama-se Fast Recovery Fast Spin Echo. Dentro dessas características de Fast Recover, nós podemos utilizar um tempo de repetição mais curto e ele vai nos favorecer através, né, de um pulso ali no final da recuperação longitudinal. Nós vamos ter um retorno do sinal mais rápido e nós vamos ter o ganho ali, né, de sinal na região do líquido, destacando ali com o hipersinal semelhante ao aspecto da imagem ao lado. Quando nós falamos de espessura de corte, muitas pessoas ficam assim, poxa, a espessura de corte ela influencia na razão sinal ruído? Sim, mas aí você tem que ter muito cuidado, porque a espessura de corte muito espessa, muito grossa, ela acaba também trazendo perda da nossa resolução espacial. E aí o que acontece? Quando nós temos um corte, o que você precisa entender? De acordo com a razão sinal ruído. Quando eu tenho um corte que é uma determinada espessura, imagina só aqui uma situação hipotética, 1 milímetro. Eu vou ter uma quantidade de prótons de hidrogênio específicos para formar um sinal a cada voxel. A partir do momento que eu tenho uma espessura de corte mais espessa, mais grossa, eu vou ter uma quantidade de prótons de hidrogênio muito maior do que o corte mais fino. No entanto, cuidado, porque isso aqui é o seguinte, espessura de corte mais grossa
você ganha sinal, beleza. Agora, você tem uma perda da sua resolução espacial. Você começa a ter volume parcial e isso não é bom, tá? E aí, se você notar aqui, por exemplo, esses dois exemplos aqui, né? Aqui nós temos um corte com 2 milímetros e aqui um corte com 6 milímetros. Você vê aqui, tem uma imagem que tem menos, né? No caso, sinal, um pouco menos sinal, né? Tem uns ruídos aqui, umas áreas de ruído. E aqui tem menos ruído, muito menos ruído. Mas aqui você percebe que a região aqui dos sulcos, né? Aqui você percebe que é muito mais bem destacado, né? Um aspecto anatômico do que aqui, né? A resolução espacial em relação ao que corta com 6 milímetros. Então, se você notar aqui esses exemplos, ó, aqui é uma espessura de corte, né? Deixa eu sair do meio aqui. Uma espessura de corte de 6 milímetros, uma espessura de corte de 2 milímetros. Veja só o que diferenciou, né, a razão sinal ruído de acordo com a espessura de corte. Bem, muito cuidado que quando a gente fecha o nosso FOV, né, que é o campo de visão, que é essa área, que é essa linha branca, né, esse aspecto que eu estou aqui representando nesse campo de visão, aqui eu tenho uma representação de uma matriz, né? Eu tenho linhas e colunas presentes aqui nessa imagem e que elas vão codificar todo o tecido presente aqui nessa região. Beleza. Quando você fecha demais o campo de visão, você vai deixar sua matriz dedicada a apenas essa região e que isso acaba influenciando na nossa razão sinal ruído, porque ocorre uma perca significativa da razão sinal ruído pelo motivo de reduzir o tamanho do pixel, tá? Você reduz a área e acaba reduzindo o tamanho do pixel, e se reduz o tamanho do pixel, acaba reduzindo o tamanho do voxel, e se acaba reduzindo o tamanho do voxel, reduz a quantidade de prótons de hidrogênio presentes a cada ponto na nossa imagem. Aqui outro exemplo, ó, um FOV grande, aqui um FOV grande, né, de 27 centímetros, aqui um FOV pequeno de 18 centímetros. Então veja aqui uma imagem mais granulada, né, mais ruidosa, e aqui uma imagem com intensidade de sinal bem mais alta, mas uma perda de resolução, porque acaba que quando maior o FOV, maior o pixel, e aí você acaba perdendo a resolução. Quando a gente fala de resolução espacial, você tem que ter muito cuidado, tá? Então veja aqui, ó, um exemplo de uma matriz de 256 linhas por 256 colunas, comparada a dos 320 linhas, 320 colunas. Então aqui você percebe a diferença, né, no caso da substância branca e cinzenta, que é muito mais bem demonstrado, só que tem um pouco de ruído aqui, e como eu falei lá no início, o ruído, nesse caso, ele traz como benefício uma melhor resolução espacial, né, ele gera um contorno ali melhor nas estruturas. Aqui uma imagem de 256 por 256 de matriz. Você nota as estruturas, mas você percebe um aspecto meio que embaçado, com a nitidez um pouco mais baixa. E aí é essa informação que a gente precisa ter em mente, tá? Quando você observar aqui, ó, uma espessura de corte de 3 milímetros, tá? Com o tamanho do pixel 0,7 por 0,7. Então, um pixel bem pequeno. O que nós temos? Uma resolução espacial bem maior. Um pixel de 1.2, tá? 1.2... Veja só a perda da resolução espacial. Olhando assim de longe, a imagem tem o mesmo aspecto. Quando você amplia, você percebe a perda das informações, tá certo? E aí, existe outros critérios, outros pontos que são importantes, como por exemplo, o processo de codificação do nosso sinal. Existe o que nós chamamos de espaço K, que precisa ser preenchido por dados, e esses dados depois serão processados. E existem uns parâmetros que são chamados de NEX, ou NSA, ou Average, que é como se você estivesse lendo um livro. Tá? Imagina só, se você lê um livro uma vez, você tem a equivalência ali de um tempo. Né? Imagina só um tempo de 1 minuto. Se você lê um livro uma vez, 1 minuto. Se você precisar ler o livro 2 vezes, né? No caso pela segunda vez, você vai ter o dobro ou quase o dobro do tempo, mas você vai obter mais informações. Tá? Então imagina só o NEX, o Average, como essa opção. Você tem um NEX equivalente a uma aquisição, é como se tivesse uma informação rápida. Tá? E quando você coloca 2, ele vai demorar mais, no entanto, obtém mais informações.
E nós costumamos dizer que quando você sai de NEX 1 para NEX 2, né, o Average, o NSA, você tem um ganho apenas de 40%, tá? É muito, de 1 para 2. Agora, quando você vai de 2 para 3, você ganha 40% dos 40% que havia ganhado anteriormente. Então é quase nada. E assim sucessivamente. Quanto mais você aumenta o NEX, mais aumenta tempo e acaba influenciando que você não obtém mais tantas informações necessárias para aquele tecido. Então tome cuidado. Um dos últimos parâmetros que eu mexo para ter um ganho na razão sinal ruído ali, ou resolução, alguma coisa do tipo, é no NEX. Tá? Então o NEX, quando eu vejo, eu olho para ele, mas quando está muito alto, a tendência já é baixar. Primeira coisa, eu vou baixando. E aí, eu compartilhar com vocês o seguinte: hoje nós estamos na era no caso, já vem um tempo, né? Mas nós estamos na era da inteligência artificial. E aí, falando para vocês em primeira mão, né? Nós temos hoje um sistema que reduz NEX para 1, tá? A gente consegue reduzir o NEX para 1 para muitas aquisições e utiliza inteligência artificial para codificar, né, e corrigir as imperfeições da imagem com o tempo mais baixo. Tá? Então isso ainda não está 100% disponível nas máquinas, tá? Está chegando nas máquinas aí, grandes fabricantes já estão em testes e outros já estão começando a disponibilizar, e em breve nós vamos ter uma grande revolução em ressonância magnética em relação a tempo das aquisições. Então, se você perceber aqui, nós temos o NEX 1, uma razão sinal ruído de 49%, passou para NEX 3, razão sinal ruído 100%. Espessura de corte 2 mm, veja o ruído, aqui quase não tem ruído. Aquisição 2 minutos, passou para 6 minutos, né? Então acaba influenciando muito no tempo de aquisição. Aqui, esse exemplo, uma matriz 256 por 256. Aqui nós vamos ter uma matriz 320 por 320. Veja que quando eu aumento a matriz, eu tenho uma perda da razão sinal ruído de 100% para 72%. Aqui aumenta o tempo, né, quando eu aumento a matriz. E aí veja, se eu aumento agora o meu NEX para compensar essa razão sinal ruído que eu perdi, veja que o tempo vai para 5 minutos. Então veja só, é muito melhor você fazer uma aquisição de 2 minutos e 30 do que uma aquisição de 5 minutos, porque o diagnóstico vai ser dado da mesma forma, você vai ter uma resolução muito boa e o tempo de aquisição é metade. Então aqui a mesma influência agora com o FOV, né? NEX 1 e aqui um NEX 4. A aquisição de 2 minutos passou para 8 minutos se eu quiser um FOV muito fechado. Será se realmente de fato precisa esse FOV fechado demais? Tem exames que sim, mas nesse exemplo aqui é só mesmo para demonstrar que influencia muito no tempo, né, de 2 para 8 minutos. Tá? Isso aqui fica inviável você fazer na rotina operacional. Bem, existem alguns pontos que são importantes, né, que além desses parâmetros utilizados, espessura de corte, matriz e dentre outros, nós temos alguns recursos como filtros, né, de correção de intensidade, que muitas vezes eles não são acionados lá no dispositivo, no seu equipamento, e aí você vê que a imagem às vezes fica meio escura, meio ruim, aí você não entende por que ficou ruim, e aí basta você acionar, né, um sistema de correção de intensidade, e aí você já homogeneia, já deixa mais a distribuição homogênea, né, do sinal naquela estrutura de interesse. Que aí existem várias nomenclaturas, né, o Pure, o Sense, dentre outros, né, que nós vamos ver aqui, o SKIC, que são sistemas de correção de intensidade que otimizam bastante, né, como por exemplo aqui esse exemplo, tá? Se você perceber, é um filtro de pós-processamento, ele já pode ser colocado no ato da aquisição, né? E aqui no caso com filtro, aqui sem filtro, veja a diferença, tá? Aqui no caso é um SKIC, né, que nós denominamos, que é uma correção de intensidade ali por motivos da bobina, né, que fica muito próximo ali, muito em contato com o tecido. E existem outros tipos, né, como o Pure, que há necessidade de calibração, diferentemente do SKIC, tá? No caso, a Siemens tem o Pré-Scan Normalizer, tem o Normalizer,
né? O Philips, no caso, tem o Clear, né? Eu tinha falado o Sense, mas só corrigindo, é o Clear. E no caso, o Hitachi é o Nature, tá? Você vê aqui, ó, Nature, né? O natural. Bem, agora falando aqui sobre alguns artefatos, tá? Artefato de imagem, você tem que ter muito cuidado, porque o artefato ele pode jogar o seu exame por água abaixo, né? Então, aqui, por exemplo, um artefato desse, a paciente movimentando a cabeça, aqui bastou uma orientação, só foi dizer para ela, olha, não mexa mais a cabeça. Ela parou de mexer a cabeça e tudo, né, foi feito num padrão de qualidade, em que ela estava aqui, ó, movimentando a boca, mexendo a cabeça aos poucos, e veja o aspecto da imagem como estava e como precisa ficar para um diagnóstico. Então era um movimento voluntário. Agora, quando nós vamos para os movimentos de pacientes tipo Parkinson, pacientes desorientados, muitas vezes a gente não consegue ir só conversando com esse paciente, porque é um problema que esse paciente já tem, né? Que são tremores, e aí isso acaba impactando na qualidade das nossas imagens. Então veja essa imagem aqui. Nós temos um artefato de movimento, e aqui eu utilizei uma sequência que tem um preenchimento do espaço K em forma radial, que nós denominamos de propeller, tá? No caso, o propeller, ele é uma nomenclatura utilizada para GE, para as máquinas da GE, e que quando você vai para outra máquina, tipo Siemens, eu chamo essa mesma sequência com o acrônimo de BLADE. Essa mesma sequência pode ser chamada na Philips como Multivane, tá? Então veja, um grande desafio em ressonância para quem está começando é aprender essas terminologias, né? Esses acrônimos. Então veja só, aqui agora é movimento involuntário, né? O músculo cardíaco está ali contraindo, relaxando. E nós temos como corrigir, né? Temos como sincronizar utilizando dispositivos próprios, né? Como o gate de cardíaco, assim como nós também conseguimos sincronizar a respiração utilizando o gate, no caso o trigger, né? Respiratório. Esses sistemas eles são interligados ao equipamento e que eles permitem com que nós tenhamos uma sincronização, tá? Por meio tanto do eletrocardio como aqui pelo movimento da amplitude da parede torácica ou da parede abdominal, e que esses artefatos eles são corrigidos, tá, por meio dessa sincronização. Ó, esse dispositivo aqui ele segue um ritmo, né, um ritmo esse que precisa ser mantido, tá, ele não pode estar com a frequência respiratória de 20, depois no meio do exame ele virar para 12, depois ele virar para 15, isso não pode acontecer. Ele tem que manter uma constante sem se movimentar para que o equipamento consiga corrigir, né, esse artefato aqui por esse. Bem, existem dispositivos de sincronização digital, né, baseados pelo movimento de amplitude, baseado aqui pelo diafragma, que esse é um exemplo do Navigator, tá? Você consegue, de acordo com o eixo de movimentação diafragma ou parede abdominal torácica, sincronizar essa movimentação aqui de acordo com esse sistema digital, tá? Digitalizado. Aqui, por exemplo, um caso de movimento involuntário e que não tem como sincronizar, né? O que nós vamos fazer aqui é o uso de medicação. Tá? Eu coloquei aqui Buscopan, mas não tem nenhum conflito de interesse. No caso, a medicação é o escapolamida, tá? Ou antiespasmódico. Veja que é uma ressonância magnética da região da pelve masculina. Aqui é a região da próstata. Aqui veja a próstata sem movimento. E aqui todo cheio de movimento, o reto cheio de movimento. Isso aqui são movimentos peristálticos. Então, ao injetar o medicamento, né, a medicação por via endovenosa, automaticamente parou ali ó, o movimento das alças, no caso, contrações ali do reto, né, e sigmoide. Aqui do útero, da mesma forma, injetou o Buscopan e tudo foi corrigido. E aí tem alguns outros parâmetros que são importantes, como o eixo de codificação de fase, codificação de frequência, em que uma das coisas que você precisa entender é que a grande parte dos artefatos, eles se propagam no eixo da fase. Então aqui no caso ó, tem uma ressonância da mama, e aqui lembrar que próximo aqui à mama, na região posterior da mama, nós temos ali o coração, nós temos ali os pulmões, que estão em constante movimento. E que se o artefato se propaga na direção da fase, a grande maioria deles, se a fase estiver no mesmo sentido do eixo da mama, o que acontece?
nós vamos ter uma propagação do artefato para cima da estrutura de interesse. O que é que nós vamos fazer? Mudamos a direção do eixo de fase e aí nós livramos o artefato de cima da estrutura. Isso é um dos exemplos que nós podemos utilizar, desde que nós possamos entender que a direção de fase ela influencia bastante ali na qualidade das nossas imagens quando nós queremos desviar os artefatos. Bem, artefatos de susceptibilidade magnética, né, produzidos aqui por metal, tá? Aqui ó, o paciente com metal aqui, no caso na região coxofemoral. Os artefatos de susceptibilidade magnética, esse metal ele provoca uma alteração na frequência precessional dos prótons de hidrogênio presentes aqui próximos a esse metal. Então, se eles saem da frequência habitual, então acaba com que nós perdendo ali o efeito de ressonância necessário para a formação da imagem. Tá? Então fica esse aspecto aqui escuro, né? Porque a frequência nessa região não é a que nós desejamos para que tenhamos a imagem por ressonância. Aqui é o mesmo exemplo, né? Que é um paciente que fez a cirurgia e aí nós utilizamos aqui um T2 com FET7. Veja que apagou aqui a gordura, né? Desculpa, apagou aqui a medula, né? A gordura não suprimiu bem. E aqui nós utilizamos uma outra sequência com saturação de gordura, só com STIR, que ele não tem as mesmas características físicas, né, do FET7. E aí nós podemos observar que apagou aqui a gordura e deu para ver bem o canal medular, né, e a medula propriamente, como o exame é para ser, né, que tem esse objetivo. Aqui da mesma forma, aqui um artefato provocado por um aparelho ortodôntico, teve uma falha de supressão. Aqui nós utilizamos uma sequência Dixon, que aí deu para reduzir o artefato e observar a área de contraste nessa área aqui, onde tem uma seringomielia, né? Bem, a inhomogeneidade de campo são em áreas que tem muito ar, muito osso, né? Às vezes o equipamento tem essas falhas de supressão de sinal de tecido que podem às vezes confundir com possíveis patologias, como aqui você pode pensar que é um derrame pleural, mas quando olha aqui o STI não é nada de derrame pleural, era apenas uma falha de supressão de sinal. Em que aqui na mama, nas extremidades, nós também temos essas falhas de supressão de sinal, quando a mama é muito grande ali, e que nós podemos corrigir utilizando o STIR ou o Dixon, né, com o objetivo de dar uma maior homogeneidade na supressão. E aqui é erro de parâmetro. Tá? No caso aqui era para ser uma imagem T2, e aí lembrar que T2 é um TR longo e um TE longo. E aí foi colocado aqui sem querer um TR curto e um TE longo. E aí veja o que aconteceu. Nem T1 e nem T2, né? Uma imagem de aspecto meio que inespecífica. E aí aqui vejo o aspecto do T2, que é o que nós desejamos nesse estudo de interesse aqui, a região pélvica. Beleza? Bem, espero que tenham gostado dessa apresentação. Peço desculpas se eu fui muito rápido. De fato, ressonância magnética ela é muito complexa, eu não vou mentir, mas é prazeroso de estudar, tá? Então eu me coloco à disposição sempre que precisarem. As minhas redes sociais estão disponíveis para vocês, tá? @DenisFrazão. Gratidão pela confiança, pela oportunidade de contribuir com esse projeto. Um forte abraço a todos e um excelente evento, um excelente congresso. Tamo juntos, até depois do fim. É nóis.